Enquanto todos esperavam pela herança, ela só queria mais um dia ao lado do avô. Enquanto a família brigava por dinheiro, a casa e terras, ela passava as noites acordada segurando nas mãos o homem que estava partindo. Mas ninguém imaginava que da despedida, uma carta escondida mudaria tudo. Porque às vezes a maior herança não é aquilo que se deixa em um testamento. E a verdade é que alguém tentou esconder por uma vida inteira. A neta esquecida. Isabela sempre foi a neta mais simples da família. Não era mais rica, não era mais elogiada, não era mais favorita nas festas, nem nas fotos emolduradas da sala. Enquanto os primos apareciam em datas especiais com presentes caros e sorrisos ensaiados, Isabela aparecia nos dias difíceis. Era ela quem levava os remédios do avô, era ela quem limpava a casa, era ela quem o acompanhava nas consultas, preparava a comida organizada, os documentos e escutava suas histórias repetidas sem reclamar. Seu avô, seu Anselmo, já estava fraco, ainda tinha levado boa parte da memória, da força e do brilho dos olhos. Mas quando Isabela chegava, ele sorria. Isso bastava para ela. A família enterecida. Do lado de fora, a família parecia unida. Mas bastava uma porta fechar para os cochilos começarem. Os tios falavam das terras, os primos e os cochilos começarem. Os tios falavam das terras, os primos comentavam sobre a casa antiga. A tia mais velha fazia contas sobre a possível venda de tudo. Ninguém perguntava como o avô estava de verdade. Ninguém queria saber se ele havia comido, dormido ou sentido dor. Queria apenas saber uma coisa. Ele já deixou tudo resolvido? Isabela viu aquilo em silêncio. Então ia perceber que para muitos aquele homem já era tratado como um cofre, prestes a ser aberto. A última conversa. Numa noite silenciosa, enquanto a chuva batia na janela, seu Anselmo chamou Isabela para perto. A voz dele saía baixo, cansada. Anselmo, minha, ne... minha netinha, minha filha, nem sempre a verdade chega no tempo certo, mas ela sempre chega. Isabela segurou a mão dele sem entender. Ele apontou com dificuldade para a gaveta do criado mudo. Lá dentro havia uma chave pequena antiga, amarrada com uma fita azul. Anselmo, quando eu partir, abra o armário do meu escritório. O fundo falso só você. Isabel tentou perguntar o que aquilo significaria, mas eu apenas sorriu como se já soubesse que o resto ela entenderia sozinha. Na manhã seguinte, ele partiu. O velório e a frieza. O velório foi cheio. Flores caras, roupas escuras, lágrimas que nem todas pareciam verdadeiras. Isabela chorava de verdade. Não pelo que perderia, mas por quem havia perdido. Enquanto ela ainda encarava o caixão, em silêncio, ouviu dois primos discutindo no canto da sala sobre a divisão dos bens. Aquilo a feriu profundamente, mas mal havia enterrado o avô e a disputa já havia começado. O escritório trancado. Naquela mesma noite, com a casa vazia, o coração apertado, Isabela entrou no ônibus. Chega ao escritório do avô. Era um cômodo cheio de livros, papéis amarelados, cheio de madeira antigas e memórias. Ela trancou a porta, foi até o armário e usou a pequena chave. Depois de procurar com cuidado, encontrou o fundo falso. Lá dentro havia uma caixa de metal. Dentro da caixa estavam fotografias e documentos antigos. É uma carta com o nome dela. As mãos de Isabela começaram a tremer. A carta. Com os olhos
arejados, ela abriu a carta. Isabela lendo. Se você está lendo isso, é porque eu já fui embora. Agora você pode conhecer a verdade, que guardei por tantos anos. Ela respirou fundo. Isabela lendo. Você sempre acreditou que era apenas minha neta. Mas na verdade é que você foi a filha que a vida escondeu dentro da palavra neta. Isabela cochilou. O papel quase caiu em sua mão. Ela continuou lendo sem conseguir acreditar. Isabela lendo. Quando sua mãe era jovem, eu a vi sofrer em silêncio. Ela engravidou de um homem que a abandonou para evitar escândalo e crueldade da família. Decidi registrar você como minha neta, e não como minha filha de criação. Eu achava que estava protegendo você, mas essa escolha também roubou sua verdade. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabel. O segredo mais doloroso. Naquele instante, tudo começou a fazer sentido. O excesso de cuidado do avô, o modo como ele a olhava, a proteção diferente, a culpa silenciosa que ele carregava. Na carta, seu Anselmo confessava que a mãe de Isabel havia morrido cedo e ele a criou praticamente como filha. Mas com medo da reação da família e das fofocas da cidade, inventou outra versão da história. Pois todos acreditam que Isabel era apenas uma neta distante. Isabel, você foi a pessoa que mais me amou, sem saber toda a verdade. E talvez por isso tenha sido a única que me amou de verdade. Isabela já chorava sem conseguir parar. O testamento. Junto da carta havia também um documento oficial. O testamento complementar. Ele e seu Anselmo deixavam a maior parte da herança para Isabela. Não apenas pela dedicação, mas porque reconheceu nela a sua verdadeira continuidade. A pessoa que esteve ao seu lado quando todos os outros só pensavam em interesse. Quando a família descobriu o escândalo, foi imediato. Os tios se revoltaram, os primos gritaram, disseram que era injusto. Chamaram a Isabela de aproveitadora. Mas então ela colocou sobre a mesa a carta e os documentos escondidos por décadas. Você tomou conta da sala. A verdade diante de todos. Um a um, os rostos mudaram. O choque, a vergonha e a incredulidade. A tia mais velha sentou-se forças. Um primo abaixou os olhos. Outro saiu da sala sem dizer nada. A verdade, enfim, estava ali. Isabela não disse aquilo com raiva, nem por vingança. Disse com uma voz embargada, mas firme. Isabela, eu não queria o dinheiro dele. Eu queria mais tempo, eu queria mais uma conversa. Eu queria mais um abraço. Ninguém soube responder. Porque no fundo todos entenderam que haviam perdido algo muito maior do que uma herança. Perderam a chance de amar antes que fosse tarde. O que ela fez com a herança? Dias depois, Isabel tomou a decisão que ninguém esperava. Ela manteve a antiga casa do avô, restaurou o escritório e guardou a carta em uma moldura de vidro dentro de uma gaveta, que só ela abriria quando precisasse lembrar de quem realmente era. E com parte do dinheiro, criou um pequeno lar de acolhimento para idosos abandonados pela própria família. No entanto, mandou colocar uma placa com a frase: o amor que se dá em vida vale mais que qualquer herança. Era uma forma de transformar a dor em cuidado, segredos em verdade, perda em propósito. Isabela passou a vida acreditando que era apenas mais uma neta esquecida. Mas no fim descobriu que ela era muito mais. Era uma pessoa que ficou, a pessoa que cuidou e a pessoa que amou. E quando a herança chegou, ela trouxe consigo algo que dinheiro nenhum poderia comprar: a verdade sobre sua origem, o amor silencioso do avô e a prova de que os laços de alma são mais fortes do que qualquer nome em um documento. Porque no final, quem ama de verdade nunca sai de mãos vazias.
A maior herança que alguém pode deixar não está nos bens, mas no amor, na verdade, e na memória que permanece. Enquanto muitos esperam, provam pelo testamento, ela recebeu a única coisa que realmente importava, a verdade. E tchau!